Olá! Bora mergulhar fundo na história dos Sumérios, a primeira grande civilização ali do Crescente Fértil. Uma cultura que, olha, floresceu há mais de 5.000 anos e deixou um legado tão forte, mas tão forte, que até hoje alimenta umas teorias bem controversas sobre a origem de todos nós. E essa é a grande pergunta que vai guiar a gente aqui. Como é que pode uma civilização tão antiga, que virou poeira há milênios, ser o centro de debates hoje em dia sobre tudo, desde alienígenas até a base das nossas próprias religiões? Para entender isso, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. Primeiro, vamos nos localizar no tempo e no espaço. A gente está na antiga Mesopotâmia, o famoso berço da civilização, onde hoje fica o sul do Iraque. Foi bem ali, espremida entre os rios Tigre e Eufrates, que os sumérios não só viveram, como prosperaram e basicamente criaram as bases para o mundo que a gente conhece. Essa controvérsia toda se resume a duas grandes áreas. A primeira é uma teoria, assim, bem radical, de que os deuses deles, os Anunnaki, eram, na verdade, visitantes de outro planeta que vieram e ensinaram tudo para a humanidade. E a segunda é a semelhança, que é impressionante e não dá para negar, entre os mitos sumérios e as histórias que são a base das principais religiões do mundo. Vamos dar uma olhada em cada uma. Ok, mas para entender essa polêmica toda, a gente precisa primeiro entender, afinal, quem eram os sumérios. E a jornada já começa com um baita quebra-cabeça. Uma origem misteriosa e uma língua que não se parece com mais nenhuma outra no planeta. É importante entender o seguinte: a Suméria não brotou do chão do dia para a noite. Ela foi o resultado de uma evolução bem longa que se construiu sobre culturas que já existiam ali. Cidades como Eridu, que talvez seja a cidade mais antiga do mundo, já estavam por ali e formaram a base para a sociedade suméria, que era super complexa, crescer. E é aqui que a gente chega em um dos maiores mistérios de todos: a língua dos sumérios. Os linguistas chamam ela de língua isolada. Sabe o que isso significa? Que ela não tem nenhum parente conhecido, nenhuma outra família de línguas no mundo se parece com ela. O mais legal dessa tabela é como ela deixa isso bem claro. A gente vê as grandes famílias de línguas, tipo a semítica, que tem o acadiano, o árabe, e a indo-europeia, com o persa, o inglês, são como árvores genealógicas gigantes. E aí, a gente olha para o sumério e ele está lá, sozinho. Não se encaixa em lugar nenhum. É um órfão linguístico, um verdadeiro enigma, que faz a gente pensar que o povo que falava essa língua talvez tivesse uma origem totalmente diferente dos vizinhos. E essa coisa de ser único não parava na língua, não. A política dos sumérios também era toda diferente. Não era um império unificado como a gente imagina. Era mais uma coleção de cidades-estados superpoderosas, cada uma com seu rei, mas todas unidas por uma crença principal. Os deuses governavam através delas. E o ponto-chave é este: os sumérios acreditavam que a realeza desceu do céu, ou seja, a autoridade para governar não vinha da força, mas era um presente dos deuses, dado a uma única cidade por vez. Essa cidade virava a líder de todas as outras, até que os deuses mudassem de ideia e passassem a realeza para outra. Isso criava uma dinâmica de poder que estava sempre mudando. Era fascinante. E essa linha do tempo mostra direitinho como isso funcionava na prática, por mais de 1.000 anos. A gente vê o poder focado em Uruk por quase um milênio inteiro. Depois ele se move por um tempo para Jemdet Nasser e finalmente a gente chega no período dinástico, uma verdadeira era de ouro em que várias cidades disputavam o poder, o que acabou gerando uma explosão cultural sem igual. Mas, nenhuma era de ouro dura para sempre. A riqueza e a localização da Suméria a transformaram num alvo, e a hegemonia dos sumérios começou a cair com a chegada de uma série de invasores bem poderosos. Vamos ver como esse ciclo de conquistas aconteceu? O primeiro grande golpe veio dos acadianos. Era um povo de língua semítica que veio do norte, liderado pelo lendário Sargão de Acádia. Eles simplesmente varreram a Mesopotâmia, conquistaram as cidades sumérias uma por uma e unificaram toda a região sobre um único poder pela primeira vez na história. Os acadianos, como a gente falou, eram um povo semita com uma língua totalmente diferente da dos sumérios. A ascensão do império deles, que muitos consideram o primeiro do mundo, marcou o começo do fim para o sumério como língua falada no dia a dia. Mas o prestígio da cultura suméria era tão grande que a língua deles sobreviveu por séculos, sendo usada por escribas e sacerdotes, mais ou menos como o latim foi usado na Europa medieval. O Império Acadiano também não era de ferro.
Ele começou a enfraquecer por dentro e acabou sendo derrubado por um novo grupo, os Gutes, guerreiros temidos que desceram das montanhas Zagros, lá do leste, e trouxeram uma nova onda de caos para a região. O domínio dos Gutes foi uma bagunça total. Eles eram ótimos para a guerra, mas péssimos para administrar. O governo deles desorganizou o comércio, a irrigação, tudo. E essa instabilidade toda abriu uma brecha, uma oportunidade para um último e breve suspiro do poder sumério. A cidade de Ur conseguiu expulsar os Gutes e restaurar a ordem, dando início ao que a gente chama de Renascimento Sumério. Mas essa restauração foi tragicamente curta. O golpe final, aquele que realmente quebrou a espinha dorsal da civilização suméria, veio de um vizinho antigo e rival, a civilização de Elon. Os elamitas do atual Irã invadiram e saquearam Ur, a última grande capital, e assim encerraram de vez a era do domínio sumério. A civilização que deu ao mundo a escrita, a roda, a cidade e as primeiras leis tinha finalmente caído. E isso deixou um vácuo de poder gigantesco na Mesopotâmia. Mas das cinzas da Suméria, um novo poder estava prestes a surgir. Um poder que ia herdar muito do seu legado e levá-lo ainda mais longe. E é exatamente aqui que a história começa a se conectar de novo com as nossas controvérsias modernas. E nesse vácuo de poder, no meio do caos deixado pelas invasões, um povo nômade chamado de Amoritas começou a se instalar na região. Eles não só tomaram o controle, como também fundaram, a partir de uma cidadezinha, uma das metrópoles mais famosas da história, a Babilônia. O mais curioso é que os sumérios viam os amoritas como bárbaros, gente sem civilização. Mas foram justamente esses bárbaros que construíram a Babilônia, que se tornou o centro cultural e político da Mesopotâmia por séculos. E o mais importante, eles não destruíram a cultura suméria. Pelo contrário, eles a absorveram e adaptaram seus deuses, seus mitos, sua ciência e se tornaram os guardiões desse legado. E isso tudo nos traz de volta à nossa pergunta original. Agora que a gente já tem um contexto histórico completo, a ascensão, a queda e os herdeiros culturais lá na Babilônia, podemos finalmente entender por que o legado sumério é um campo de batalha para ideias tão radicais hoje em dia. Basicamente, as duas teorias principais são essas. A primeira, que ficou famosa com autores como Zecharia Sitchin, interpreta os deuses sumérios, os Anunnaki, como alienígenas que vieram para a Terra procurar ouro e criaram a humanidade para ser uma raça de trabalhadores. A segunda, que é mais estudada no mundo acadêmico, foca em como as histórias sumérias, tipo a epopeia de Gilgamesh, que descreve um dilúvio gigantesco, parecem ser as versões originais de histórias que, séculos depois, se tornaram centrais para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo. E assim, a Suméria continua aqui, entre nós, 5.000 anos depois. Seja como a suposta fonte de mitos sobre visitantes das estrelas que nos deram a civilização, ou como berço das narrativas religiosas que moldaram o mundo em que a gente vive. O legado deles nos força a questionar a origem da nossa própria história, da nossa fé e do nosso lugar no universo. O debate, como deu para ver, está muito longe de acabar.